uma malcriação e você olha e fala: menino, que é isso? Nunca te ensinei isso. Você fica até com vergonha de dizer que é seu filho, né? Você está assim com um casal, amiga, é o finino, mostra a língua, você: menino, você aprendeu isso com quem? Eu não te ensinei isso. E as pessoas às vezes ficam até meio confusas: poxa, que tipo de pai e mãe é esse? Que educação que estão dando para os seus filhos? Sabe, Deus é o mesmo conosco, é o nosso Pai amado, está conosco, nos instruindo, e não tem nos ensinado coisas feias. Mas às vezes a gente faz e Deus fala: que é isso, menino? O que você anda fazendo? Eu não te ensinei isso, eu não tenho te ensinado essas coisas. Deus tem nos instruído na verdade, e essa verdade precisa ser absorvida por nós. Nós precisamos tomar realmente a nossa posição em relação a isso e deixarmos, como diz o escritor Paulo em 1 Coríntios 13, essa mania de sermos crianças e assumirmos nosso papel. É hora de crescer, e crescer conforme a palavra de Deus. Deus tem nos dado vários instrumentos para o nosso crescimento. Deus providenciou todas as coisas. Ao criar a igreja, Jesus sabia que ela necessitaria de crescimento, e Jesus proveu todas as coisas para o nosso crescimento. Conforme o texto que nós lemos que Ele tem nos dado líderes e dons ministeriais. Diz que Ele deu pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, com o propósito, com o fim de aperfeiçoar os santos. Então a primeira coisa que Deus criou, é lógico, dentro de tantas coisas que Ele tem feito, Ele tem nos dado pessoas ungidas, preparadas para o nosso crescimento. Jesus as capacitou, Jesus tem colocado sobre elas um dom específico para que eu e você venhamos a crescer. Como diz o apóstolo Paulo, nem todos são mestres. E amém por isso, amém? Imagina, para quem você ensinar se todos fossem mestres? Nem todos são evangelistas, senão para quem você iria pregar? Graças a Deus que os dons foram dados de acordo e conforme a necessidade, conforme o dom de cada um, conforme a característica de cada um. Mas Deus tem dado para nós todos esses dons, todos esses ministérios, para que nós venhamos a crescer. Deus tem nos dado os dons também espirituais. 1 Coríntios 12 diz que Ele deu a nós vários dons. E o Espírito Santo vai no banco de dados e fala assim: olha, está aqui, com sabedoria, use essa palavra. Então, nós precisamos entender que, dentro de todas as coisas que Deus nos tem dado, a palavra de Deus é um instrumento para o nosso crescimento. Deus tem nos dado a sua palavra para o crescimento. Tanto o Espírito Santo, os dons espirituais, ministeriais, a palavra de Deus, só pode ser benéfica para nós se nós assumirmos a nossa responsabilidade de buscarmos. Ninguém vai aqui ser cheio do Espírito Santo se você não buscar. Ninguém vai receber um dom ministerial ou um dom do Espírito se você não buscar. Você não vai estar andando na igreja e de repente, pum, o Espírito Santo vem sobre você, você é cheio do Espírito Santo. Nossa, eu não estava buscando isso. Eu nem queria ser cheio do Espírito Santo. Não, claramente você precisa buscar. E o mesmo acontece com a palavra de Deus. Você só vai crescer conforme a palavra de Deus se você buscar, se você meditar, se você exercitar, se você se comprometer com a leitura da palavra de Deus. Não existe mágica. Infelizmente eu não descobri uma pílula ainda da Bíblia, que você come e você sabe tudo, e você simplesmente agora é um mestre no que se diz respeito à palavra de Deus. Não, você precisa ler, você precisa meditar, você precisa investir tempo. É engraçado que nós temos tempo para várias coisas, né? Compartilhava um irmão conosco que quando a gente quer, a gente encontra tempo. Quando a gente percebe que aquilo é do nosso interesse, a gente encontra tempo. E nós sempre fazemos o que possível é ao nosso alcance de podermos nos envolver com aquilo que nos interessa. Que Deus possa tocar nos nossos corações, talvez a partir dessa manhã entender: não dá para viver sem a palavra de Deus. Não existe vida cristã sem a palavra de Deus. E é impossível ter um crescimento saudável sem a palavra de Deus. Como o tema hoje é crescendo de acordo com a palavra de Deus, vamos deixar a questão do Espírito, os dons espirituais, para uma outra oportunidade. E vamos tentar ver um pouquinho sobre como é importante buscarmos crescer conforme a palavra de Deus. Quando nós estamos desenvolvendo a nossa vida física, e eu vou usar o exemplo físico para melhor entender o espiritual, nós sabemos que para um crescimento saudável, uma pessoa precisa de boa alimentação, exercícios e descanso. Claro isso, né? Todo mundo sabe disso. Os pais estão sempre
instruindo seus filhos, coma isso, coma aquilo, você precisa se alimentar, alimente-se bem, né? O problema é que criança, principalmente, às vezes pelo fato de não termos sido instruídos na nossa infância, adultos também, tem a mania de comer tudo que não é saudável, né? Gostam de comer o que não é saudável. E na vida espiritual, às vezes, é o mesmo. A gente não tem tempo de gastar 5 minutos com a palavra de Deus, mas tem 2 horas para assistir um filme depois do culto. Hello? A gente não tem paciência, né, de parar e ver um estudo bíblico, uma ministração de um pequeno grupo, que Deus vai usar um irmão para falar conosco. Mas a gente tem toda a paciência de ouvir uma piadinha que é contada no nosso trabalho. É interessante que para o que não presta, a gente para e ouve. Aquilo que não vai gerar nada de crescimento saudável em nossas vidas. E Deus quer falar com a gente. Eu tenho dado a vocês o melhor. Aquilo que realmente vai nos dar condições de, em momentos difíceis, andar sobre as águas, como nós cantamos essa noite. Sabe, eu tenho descoberto que a palavra de Deus, ela não é uma varinha mágica, mas ela tem muito poder. Então uns 3 descobriu. Eu tenho descoberto que a palavra de Deus não é nem uma varinha mágica, mas ela tem muito poder. Eu tenho descoberto que a palavra de Deus, em momentos difíceis, ela virou chave e abriu portas. Ela virou portas onde eu estava sem saída. Ela me deu luz enquanto eu estava na escuridão. A palavra de Deus me deu asas enquanto todos os meus inimigos queriam me atingir e me levou para lugares altos. A palavra de Deus, ela tem o poder de virar ponte, me fazer atravessar para o lado de lá. Quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não peco contra o Senhor, como diz o salmista 119, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas orações eu já fiz por pessoas, pastor, eu tenho caído, pastor, eu tenho tido dificuldade nessa e naquela área, eu pego e oro, peço ao Espírito Santo que dê força, mas eu encorajo essa pessoa, leia a palavra de Deus, porque não há um melhor remédio para te tirar do pecado do que a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem sido negligenciada por muitos anos na casa do Senhor. Nós temos tido uma negligência terrível com a palavra de Deus. E eu não digo no respeito somente ao livro. Às vezes as religiões são muito mais eficazes no que se diz respeito à leitura e ao cuidado do que nós que temos a verdade. É triste, mas é verdade. Há pessoas que o carro dela lê mais a Bíblia do que ela. A Bíblia passa a semana inteira no porta-mala ou no chão do carro dela. E é verdade isso. Eu tenho mais de uma Bíblia, mas não lê a outra. Não passa tempo lendo a palavra de Deus. Eu já disse isso uma vez e quero repetir, me desculpe se você já ouviu, mas uma vez eu fui vender um carro para uma pessoa, não sabia que ela era muçulmana. E ao vender o carro, a mãe dessa pessoa estava comigo e nós estávamos testando o carro. E numa determinada ocasião fomos mudar de lugar no carro e eu me dirigi para mover a mão sobre a bolsa daquela senhora que estava próximo ao banco assim, porque nós mudamos de lugar. E quando eu fui pôr a mão, ela falou, não toque aí. Eu quase caí do chão. Eu falei, o que é isso? Por quê? Não vou pegar nada, só vou te entregar. Não, o Corão está aí dentro e ele é sagrado, você não pode pôr a mão nele. Eu falei, uau, quem me dera ter essa cuidado com a palavra de Deus. E este zelo, é claro que isso é uma religião, claro que isso é um zelo às vezes maquiado de santidade. Mas sabe, Deus quer que nós venhamos a ter cuidado com a palavra de Deus. E às vezes o nosso cuidado é muito superficial. Leitura, então, se você não preza o que essas palavras dizem, pastor, sabe, a leitura da palavra de Deus me dá sono. E todas as vezes que eu leio, me dá sono. Lê num horário que você não está com sono. Procura ler num horário que você não está cansado. Agora, ler à meia-noite, que você trabalhou 10 horas por dia, está pronto para ir dormir, qualquer um vai dormir. Procure ler em horários que você sabe que a sua mente vai estar totalmente para Ele, que o Espírito Santo vai poder falar contigo. Nós temos que tomar cuidado que a boa alimentação que a palavra de Deus é e contém, venha surtir o efeito que ela quer surtir nos nossos corações. É fato, mas hoje o número de evangélicos que vêm para a casa do Senhor sem a Bíblia é assustador. Eu não vou nem pedir para levantar quem tem uma Bíblia, porque eu não quero te envergonhar. E eu quero tomar o cuidado que essa palavra seja um encorajamento para você e não uma exortação. É difícil pregar uma palavra como essa, porque ela é uma linha muito fina. Eu quero te encorajar. Entenda que o meu objetivo não é te exortar. Mas se você não entender o quanto esta palavra é importante para a tua vida cristã,
você vai continuar nesse mesmo